Bora lá então, galera, nossa penúltima aula, uma aula super importante, um amorzinho. Eu amo ela! Eletroquímica, galera. Muito bacana. Clareou tudo aqui. Muito bacana, tá? Então, quando a gente tá falando de eletroquímica, dois são os assuntos que mais aparecem nas provas. E você vai aqui estudar junto comigo, que é pilhas e a ideia do potencial eletroquímico para proteção, certo? Então vamos lá, revisar um pouquinho e depois a gente faz alguns exercícios. Bora! Olha eu aqui falando sobre eletroquímica, galera. O que a gente precisa saber? Quando a gente fala de eletroquímica, nós falamos de acontecimentos, de reações de oxirredução, tá? Quando tem reações de oxirredução, o nome já diz, é oxidação e redução que acontecem de forma simultânea, ao mesmo tempo. Lembra, quem oxida perde elétron, NOx aumenta, é o nosso agente redutor. Beleza? E quem reduz recebe elétron, o NOx diminui, é o nosso agente oxidante. Então, tem uma troca de elétrons acontecendo na eletroquímica. Tranquilo? Boa. Para saber quem oxida, para saber quem reduz, eu tenho o potencial de redução e o potencial de oxidação. Quanto maior o potencial de redução, mais a espécie sofre redução, maior o seu caráter oxidante. E quanto maior o potencial de oxidação, mais sofre oxidação, maior caráter redutor. Cuidado, galera. Oxidante é quem causa a oxidação, ou seja, sofre redução, beleza? E redutor é quem causa a redução, ou seja, sofre oxidação. Guarde no seu coraçãozinho, o potencial de redução é o potencial de oxidação com o sinal trocado. Tá? Potencial de redução é o potencial de oxidação com o sinal trocado. Fica a dica aí para vocês, super importante. Legal. Com isso, eu tenho a variação do potencial. Mas preste atenção, quando eu estou fazendo comparação de potencial, ou eu comparo os dois de redução ou os dois de oxidação. Beleza? Boa. A variação de potencial é a nossa DDP, que você conhece lá da física. É o potencial de redução de quem reduz, menos o potencial de redução de quem oxida. Se esse valor é positivo, eu tenho um processo espontâneo. Uma pilha, a bateria do celular, certo? Processo espontâneo, naturalmente. E quando eu tenho esse valor negativo, é não espontâneo. É o que acontece, por exemplo, em uma eletrólise ou quando você vai recarregar o seu celular. É um processo não espontâneo, precisa ser forçado. Então você vai pegar lá uma joia, vai folhar ela a ouro, vai colocar prata. Para isso acontecer, é um processo não espontâneo, uma eletrólise. Enquanto a pilha, a bateria, descarregando, é um processo espontâneo. Show? Legal. E se você tiver DDP igual a zero, quer dizer que o seu processo entrou em equilíbrio. Beleza? Anota isso, você vai ver que é sucesso. Maravilha, galera. A proteção catódica, tá? A proteção catódica é uma das aplicações que a gente tem da eletroquímica. Na verdade, uma das mais importantes que a gente tem aqui na química, que é proteger materiais da oxidação. Então, para você ter uma proteção catódica, uma das opções é o metal de sacrifício. O nome já diz, ele se sacrifica, lembra? Então, ele vai oxidar no lugar do outro metal que ele quer proteger. Então, eu vou ter um metal que tem um maior potencial de oxidação ou menor de redução. Esse é o nosso metal de sacrifício. Então, eu tenho uma tubulação de ferro clássico das provas, com potencial de redução menos 0,44 volts, e eu quero proteger. Daí ele te dá lá 5 opções na tabelinha, a gente já vai resolver esse exercício. Tá? Ele te dá 5 opções na tabelinha e te pergunta qual é o melhor metal de sacrifício. É aquele que tiver um potencial de redução menor. Então, nesse caso, eu usei zinco, que tem um potencial de redução menos 0,76 volts. Show? Então, só para você lembrar aí, metal de sacrifício ele se sacrifica, tem menor potencial de redução ou maior potencial de oxidação que o metal que ele quer proteger. Boa. E o outro processo, que é a aplicação aí da eletroquímica, que a gente vai discutir nessa revisão, são as pilhas, tá? Ou baterias.
São processos espontâneos, conhecidos como células galvânicas, onde uma reação química vai produzir a corrente elétrica. A DDP de uma pilha é sempre positiva, por isso que eu posso sempre fazer o maior menos o menor para a pilha. O exercício está falando de pilha, maior menos o menor, vai te dar aí o valor da DDP dessa pilha. Show? Vou pedir encarecidamente, depois que tem esse cara em PDF, se possível, você depois imprimir ele, colocar esse esqueminha na parede do seu quarto, tá? Vai te ajudar bastante na hora de estudar. Resolve todos os exercícios de pilha com esse esquema. Uma pilha é dividida em dois eletrodos, um negativo e um positivo. O negativo é o ânodo e o positivo é o cátodo. Para você não esquecer, faça pipoca. Faça pipoca. Na pilha, positivo é o cátodo. Certo? E olha só, vogal, vogal, consoante, consoante, já deixei até destacado. Ânodo oxida, cátodo reduz. O que define o eletrodo, galera, não é o sinal. O que define o eletrodo é o que ocorre. No ânodo, não importa se é na pilha, não importa se é na eletrólise, o ânodo vai acontecer oxidação. E o cátodo vai acontecer redução. A diferença é que na pilha o ânodo é negativo e o cátodo é positivo. Na eletrólise, o ânodo é positivo e o cátodo é negativo. Beleza? Mas no ânodo continua acontecendo oxidação. Lembra, quem vai oxidar é quem tem tendência para oxidar, ou seja, tem maior potencial de oxidação ou menor de redução. Esse cara vai perder elétron. Quem oxida, perde elétron. NOx aumenta, agente redutor. Então, ó, perde elétron. O elétron vai pelo fio até o cátodo. Então, o que a gente começa a ver? O A, que está na barrinha, formando elétron. Então, o elétron depois da flecha, quando é a oxidação, e formando H+. A concentração do A+ começa a aumentar. Oxidou, corroeu. Anota isso, sinônimo. Oxidou, corroeu. Vai te ajudar muitíssimo na hora de fazer os exercícios. E, do outro lado, o cátodo reduz. É aquele cara que vai ter o maior potencial de redução ou menor de oxidação, depende do que eu estou comparando. Sempre compare os dois iguais. Os dois de redução ou os dois de oxidação. Fechado? Beleza. Recebe elétron, elétron antes da flecha, na semi-reação, e ganha massa. Por quê? Reduz, deposita. A massa dele aumenta. Beleza? Diminuindo a concentração. Então, guarda na sua mente. Oxida, corrói, reduz, deposita. Show? Top. E aí, um ponto importante para você lembrar, quando uma pilha acaba, a DDP é zero e ela entra em equilíbrio. A galera que já está aqui no curso, na turma ouro e na turma ródio, tem acesso a todo o nosso material aqui do curso inteiro. Você que está fazendo essa revisão, se você quiser, entre em contato que a gente pode te ajudar aí. Beleza? Boa, meu povo. Boa. E aí eu trouxe um exemplinho para gente. Tá? Um exemplinho. Eu tenho uma pilha formada entre prata e cobre e eu quero saber quem é o ânodo, quem é o cátodo, de onde para onde vão os elétrons, qual é a DDP dessa pilha, qual a reação que acontece no ânodo, qual a reação que acontece no cátodo, qual é a global. Porque é isso que as provas vão te perguntar. Então vamos lá. Eu quero saber quem é o ânodo, eu quero saber quem é o cátodo. Para você saber, você tem que olhar para os potenciais. Nem sempre eles colocam assim, que o potencial é de redução. Às vezes eles só colocam potencial. E aí, prof, como é que eu sei? Olho para os elétrons. Elétron antes da flecha recebe. Então, esses caras são de redução. Sacou a ideia? Beleza. Os dois são de redução. Vou olhar agora o valor maior. Quem é o maior? O 0,80. Se o 0,80 é o maior potencial de redução sofre redução. E quem reduz na pilha? É o ânodo ou é o cátodo? É o cátodo, consoante, consoante. Então, nós já sabemos que é o cátodo da nossa pilha, nosso polo positivo. Só que,
Se o maior potencial reduz, ele obriga o cara de menor potencial de redução a sofrer o quê? Oxidação. Então, cobre oxida. Oxida. É o nosso ânodo. Polo negativo. Então, se eu te perguntasse assim, Lindinhan, da onde para onde vão os elétrons? Os elétrons vão do cobre para a prata, do ânodo para o cátodo. Os elétrons vão sempre do ânodo para o cátodo. Beleza? Show. Outra pergunta que eu posso te fazer. Qual a DDP? A diferença de potencial. Talvez nessa turma muita gente não tenha tido aula comigo aqui no curso. No curso eu ensino que sempre que for uma pilha, você faz o potencial maior, pode ser o de redução maior, menos o menor. Certo? O maior menos o menor. Ou os dois de oxidação, maior menos o menor. Porque tem professores que ensinam a fazer pela global, mas isso gera uma confusão muito grande. Então é mais fácil você fazer aqui, ó. Qual que é o valor maior? 0,80 volts. Qual que é o valor menor? 0,34 volts. Então vai dar quanto essa subtração? Maior menos o menor? Vai dar 0,46 volts. Essa é a DDP da nossa pilha. Perceba que é um valor positivo. Se você encontrar um valor negativo, você errou, certo? Então, cuidado. Então, vai lá. Fez, encontrei a DDP, já sei quem é o ânodo, já sei quem é o cátodo, já sei de onde para onde vão os elétrons. Agora, a reação que está acontecendo no ânodo, a reação que está acontecendo no cátodo. A reação que está acontecendo no ânodo, a reação que está acontecendo no cátodo e a global. E eu vou te dizer por que fazer a DDP pela global gera confusão. Então vamos lá. O ânodo oxida. Quem oxida perde elétron. Eu tenho que ver elétron depois da flecha. O ânodo nós descobrimos que é o cobre, mas a reação que ele me deu, o elétron está antes da flecha. E eu preciso que o elétron esteja após a flecha. Então, eu vou pegar essa reação e vou copiar ela invertida, porque é o cobre que vai perder elétrons e se transformar em cobre mais 2. Professor, mas o meu prof ensinou que daí eu inverto o sinal do... Relaxa, não mexe mais na DDP. Tu já usou a DDP para que precisava, tá? Você já usou o potencial para o que precisava, então não mexe mais. Melhor assim, evita erro, beleza? E o cátodo? O cátodo reduz, recebe elétron. Então eu vejo o elétron antes da flecha. Nós, pelo potencial, descobrimos que o cátodo vai ser a prata. Essa reação já é de redução, então eu só vou copiar. Então, quem vai me dizer qual eu copio e qual eu inverto é o lado em que os elétrons estão. Certo? Só que perceba uma coisa aqui comigo, galerinha. Eu tenho 2 elétrons saindo e 1 elétron chegando. Cadê o outro elétron? Fez um pit stop. Nada a ver. Os elétrons que saem são os elétrons que chegam. Então, eu preciso de 2 elétrons saindo, 2 elétrons chegando. Então, vou multiplicar por 2. E aqui está o erro que a galera comete. Tá? Quando a galera faz DDP pela global, muita gente, ao multiplicar essa equação aqui, acaba multiplicando o potencial. Galera, o potencial não é da quantidade, o potencial é da prata. Tá? É uma propriedade específica da prata, não da quantidade de prata. É tipo densidade. A densidade da água é 1. Se eu tiver 1 kg de água ou 1000 kg de água, a densidade da água vai continuar 1. Então, aqui é a mesma coisa para DDP. A DDP, a diferença de potencial, o potencial da prata é 0,80. Tá? Se tiver 20 pratas, 0,80. É do elemento. Fechado? Por isso que muita gente erra esse tipo de questão. Você não erra. Maravilha. Vou somar as duas para encontrar a global. Obrigatoriamente, o que eu tiver de igual de lados opostos, eu corto. Tchan, tchan. Vou fazer, vai sobrar o cobre mais 2 pratas, cátion, formando cobre mais 2,
e 2 pratas metálicas. Então aqui, ó, eu tenho o cobre metálico, que era sólido, e a prata aquosa. Agora quem ficou aquoso foi o cobre e quem ficou sólido foi a prata. Tudo bem? Então, isso é o que ele vai perguntar para a gente. Já vi prova perguntar cada alternativa sobre uma dessas interpretações que a gente fez. Por isso que eu trouxe alguns exercícios. Bora lá resolver? Bora lá então, galera, para começar essa nossa aula de resolução, eu trouxe um exemplo que é para a gente lembrar de alguns conceitos, tá? Vou deixar para vocês ali a ideia do NOx, vou deixar um link também para você conhecer a base de NOx importante para a gente nessa aula, fechado? Então, cuidado aí. Então, vamos lá. É uma questão que fala de balanceamento por oxirredução, tá? Então, é importante a gente revisar também essa parte aí que aparece na eletroquímica do NOx. Então, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui no cantinho, ele quer que a gente faça o balanceamento daquela reação. Eu vou colocar aqui no cantinho para a gente a reação, certo? Tá aí ela. Vou trazer ela aqui. Aí, boa. E vamos fazer o balanceamento dela aqui. Geralmente, quando fala de balanceamento, ele vai perguntar quais são os coeficientes, a soma deles, quem é o oxidante, quem é o redutor e assim por diante. Prof, o que eu faço? Primeira coisa, domine NOx, domine a química. Beleza? Então, encontre o NOx de todos os elementos aqui. Usa a tua memória, força aí, para a gente encontrar o NOx de todo mundo. Então, vamos lá. O bismuto eu não sei, mas o oxigênio é menos 2. Sobe multiplicando, menos 6. Lembra que quando eu não tenho carga, a soma dos NOx total tem que fechar zero. Então, mais 6. Subiu multiplicando, desce dividindo. 6 dividido em 2, mais 3. Tranquilo? Legal. Aí, NaClO. O Na é do grupo 1. NOx, mais 1. E o oxigênio, menos 2. Sobe multiplicando. Mais 1 vezes 1, mais 1, menos 2. Para fechar zero, o cloro vale mais 1. Desce dividindo, mais 1. No Na, mais 1. O O, menos 2. E o H, mais 1. Nem precisa fazer NOx aqui. Do outro lado da flecha, o Na é mais, o bismuto eu não sei, o oxigênio é menos 2. Suba multiplicando. Mais 1, menos 6. Para fechar zero, mais 5. Desce dividindo, mais 5. O NaCl, o Na é mais 1, o Cl é menos 1. O H é mais 1, o O é menos 2 na água. Então já fechou. Perfeito. Agora a gente precisa ver quem de um lado para o outro está com o NOx variando. Perceba que o bismuto está saindo de 3 e está indo para 5. Quem oxida perde elétron, NOx aumenta. Então esse cara oxida. Quer dizer que ele perde elétrons. Quantos? De 3 para 5, 2. Então você vem aqui e coloca delta NOx do bi é 2. E o cloro está mudando de 1 para menos 1. De mais 1 para menos 1, reduz. Quanto que muda? De mais 1 para menos 1, 2 também. Tranquilo? Legal. Agora vem uma das partes mais chatinhas aí do balanceamento. Você vai multiplicar esse valor da variação pela atomicidade maior do elemento que está mudando. O que é a atomicidade? É esse cara aqui, ó. Esse numerinho que está no pé. Então aqui, ó, bismuto eu tenho 2. Do outro lado eu só tenho 1. Multiplique pelo número maior, 2. E o cloro, na esquerda tem 1 cloro, na direita 1 cloro. Multiplica por 1. Se der para simplificar, galerinha, simplifica. Fica 2 e 1. Show? O que você faz agora? Inverte. O 2 vai para o bismuto, o 1 vai para o bismuto, mil perdões. O 1 vai para o bi e o 2 vai para o Cl. Esse 1 e esse 2
são os coeficientes do nosso balanceamento, nossos coeficientes estequiométricos, que vão fazer para a gente o balanceamento dos elétrons. Tá, prof, mas esse 1 vai na frente do bismuto. Bismuto da esquerda ou bismuto da direita? O que tem maior quantidade. Da esquerda aqui, que tem 2. E o 2 do cloro, vai na esquerda ou vai na direita? No que tem maior quantidade. Empatou? Tanto faz. Eu vou colocar do lado de cá. Certo? Boa. E agora, o que a gente vai fazer? Termina o balanceamento por tentativa e erro. Só antes... Não, vamos lá, vamos terminar o balanceamento. Vai lá, ó. 2 bismutos na esquerda. 1 vezes 2, 2. 2 bismutos na direita. Vou balancear primeiro os caras que fizeram variação do NOx. 2 cloros. Lá na direita só tem 1. Coloca 2 lá na direita. Então, agora eu fiz o balanceamento dos cloros e eu fiz o balanceamento do bismuto. Vou para o sódio. Na esquerda, eu tenho 2 mais 1, 3. Na direita, eu tenho 2 mais 2, 4. Então, eu vou mudar esse cara aqui, ó. Vou colocar um 2 aqui na frente. 2 vezes 1, 2 NAs. 2 NAs, 4. Hidrogênios. Eu tenho 2 hidrogênios no NaOH e 2 na água. Por enquanto, tudo certo. Vamos ver os oxigênios. Reze para dar certo, hein, galera? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Deu 5. Com mais 2, 7. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Fechou o balanceamento também. Aqui na água, quando não tem nada, é 1. Então, vamos lá. Quem é o nosso agente redutor? Quem é o nosso agente oxidante? Agente, galera, na química aqui, é o reagente. Ó, reagente. Reagente. Certo? Reagente é quem está na esquerda. Redutor é quem está oxidando. Certo? Então, cuidado. Quem é o reagente que tem a oxidação? É o óxido de bismuto 3. E quem é o agente oxidante? É o reagente que está acontecendo a redução. NaClO, o hipoclorito de sódio. Beleza? Show, show. Última pergunta que eles podem fazer é a soma dos coeficientes. Quanto que dá a soma? 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. Mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 1, 10. 10. Muito bem. Vamos lá agora as perguntas que ele vai fazer para a gente. Vamos voltar para a questão. Ele fala, o bismuto do óxido de bismuto sofre oxidação. Logo, o óxido de bismuto atua como oxidante? Não, né, galera? É o nosso redutor, acabamos de ver. Então, falciane. Risca a falsidade da falciane. O cloro do hipoclorito de sódio perde 2 elétrons. Opa, ele reduz. Se ele reduz, ele recebe 2 elétrons. Então, perde não, recebe. O número de oxidação do bismuto não varia. Varia. A soma dos menores coeficientes inteiros dos balanceamentos dos sais é 6 vezes maior que as dos óxidos. Calma, vamos ver E. O NaCl atua como redutor, pois o átomo de cloro apresenta-se um número de oxidação máximo. O NaCl é produto, nem tem como um produto ser o agente. Então, a gente ficou com a D. Mas vamos ver, ó, a soma dos coeficientes dos sais. Então, vamos voltar para a questão aqui, vamos ver os sais. Quem é sal? Sal, sal. Mais algum? Sal. Então, eu tenho 2 mais 2 mais 2. A soma dos coeficientes dos sais é 6. Vou botar aqui em cima para gente. E dos óxidos, o único óxido é o bismuto.
O único óxido é o de bismuto, que é 1. Então, quantas vezes maior o do sal? 6 vezes. Certinho a letra D. Beleza, galera? Questão nível difícil aí, tá? Balanceamento. Show. Vambora. Taca-lhe pau nesse carrinho. Questão de número 5. Questão de número 5. Ele fala assim: um corpo metálico, quando exposto ao ar e à umidade, pode sofrer processo de corrosão, oxidação. Veja, ele já trouxe aquela dica que eu te dei: oxida, corrói, o que pode deixá-lo impróprio para a função a que se destinava. Uma das formas de se minimizar este processo é a proteção catódica. Prende-se um metal de sacrifício no corpo que deseja proteger processo de oxidação. Beleza. Suponha que você deseja fazer a proteção catódica de uma tubulação de ferro. Então tá aqui, tubulação é de ferro. Qual seria a substância da tabela abaixo que você usaria? Então, peraí, para proteger, eu tenho que usar alguém que tenha menor potencial de redução ou maior potencial de oxidação. Esse é o nosso metal de sacrifício. Vamos na tabela que ele deu. Tá aqui. Cuidado para não confundir o ferro com o flúor ali na primeira. O ferro tá aqui, ó. Elétron, ó, ele falou semi-reação de redução. Ele deu para a gente o ferro com potencial menos 0,44. Para proteger o ferro, eu preciso de alguém que tenha um potencial que menor. Que valor que é menor que menos 0,44? Menos 2,37 do magnésio. Então, volta lá. Quem vai ser o melhor? O magnésio. Então, você coloca placas de magnésio que farão a proteção, porque o potencial do magnésio é menor. Beleza? Show, galerinha. Show. Coisa linda. Veja que é um clássico cobrar isso aqui de vocês nas provas. Vou deixar as outras pra gente aí. 08. Vai lá. 08. Ele fala assim, ó, na maioria das pilhas são utilizados eletrodos de metais diferentes, mas é possível construir pilhas com eletrodos do mesmo metal, desde que suas soluções eletrolíticas apresentem concentrações diferentes. Um exemplo desse tipo de pilha está representado a seguir. Olha que legal, ó. Ele montou a pilha e a pilha que tem 1 mol por litro de cobre, o potencial de redução do cobre é mais 35 volts. E quando você dilui o cobre, o potencial vai para mais 0,27. Eu acho que isso seria algo interessante de você guardar aí, tá? O quê? Que quando você dilui, o potencial de redução diminui. E o potencial de oxidação aumenta. Anotou? Boa. Aqui é legal que você pode voltar e ouvir de novo o que eu falei. Legal. Com base nos potenciais padrão de redução, a DDP da pilha é... Então, peraí. A DDP, você não vai ficar mais decorando que vai inverter, que vai multiplicar. Não. A DDP é só pegar o valor maior menos o menor. Qual que é o valor maior? 0,35 volts. Menos o menor, que é mais 0,27 volts. Mais volt. Legal. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar um valor positivo, senão não seria uma pilha. A nossa DDP vai dar 8,008 volts. Positivo porque é uma pilha. Você, malandro, já eliminaria a letra D, né? Maior menos o menor. Só isso, prof? Só isso, galera. Não tem erro, tá? Essa questão é muito interessante, muito inteligente para você guardar para uma prova, por exemplo, de Enem, onde ele vai falar que não, precisa obrigatoriamente ter... Não, não precisa obrigatoriamente ter eletrodos diferentes. Basta você ter soluções diferentes. Tranquilo? Show. Deixo a 9 para vocês. Deixo a 10 para vocês. Vamos fazer a 12. Tá aí. E a gente termina.
Beleza? Ele fala assim, ó, a respeito do processo de cromagem de superfícies de aço e ferro com uma camada de cromo metálico para aumentar a durabilidade, assinale o que for correto considerando as seguintes semi-reações. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar ferro ou aço e coloco sobre ele uma camada de cromo. Esse processo de proteção nós chamamos de galvanoplastia, tá? Galvanoplastia é uma proteção dessa peça que está aqui dentro de acordo com quem está aqui fora. A galvanoplastia, se você raspar, é um problema, porque nesse ponto onde não tem o contato, pode acontecer a corrosão do nosso metal. Então, a galvanoplastia é um processo muito legal de proteção. Você já deve ter visto naqueles ferros zincados, que eles chamam. Aqui eles fazem a cromagem. Aí ele fala assim, ó, o potencial global da reação de oxirredução entre o cromo e o íon ferro é... Vamos ver, ele quer que o íon ferro e o cromo... Galera, tá errado. Por quê? Por que não vai ter como dar negativo? Por que não tem como dar negativo? É o maior menos 44. Vamos fazer a DDP. A DDP é o maior menos 0,44 volts menos o menor, menos 0,74 volts. Certo? Então, isso vai dar quanto? Mais 30. Mais 0,30 volts. Ui, que horror. Desculpa, galera. O amarelo ficou péssimo. Ficou péssimo o amarelo. Vou fazer em vermelho. É o maior menos o menor. Cuidado que menos com menos fica o quê? Mais. Beleza. Falso. 0,2. A reação de oxidação entre o cromo e os íons ferros é... Então, olha só. O valor menor oxida. O que oxida acontece no ânodo. Então, coloque aqui embaixo. O que acontece no ânodo? Oxida. Quem oxida perde elétron. Os elétrons estão antes da flecha. Eu preciso deles depois da flecha. Então, vou pegar o cromo e copiar aqui invertido. Certo? E o que acontece no cátodo? O cátodo é quem reduz. Quem reduz recebe e tem maior potencial. Então, eu vou copiar o ferro do jeito que ele está ali, porque os elétrons já estão antes da flecha. Qual que é o problema dessa questão? É que os elétrons não estão balanceados. Tem 3 elétrons saindo, 2 chegando. A malandragem aqui vai ser você multiplicar por 2 a de cima e por 3 a de baixo. E aí você consegue encontrar a global. Corta 6 elétrons com 6 elétrons e vai ficar 2 cromos mais 3 ferros mais 2, formando 2 cromos mais 3 ferros. Então, perfeito, 0,2 está correto. 0,4. O cromo oxida mais facilmente que o ferro, o que significa que a presença do cromo retarda o enferrujamento do ferro. Perfeito. Perfeito. O potencial de redução dele é menor, quer dizer que ele oxida mais facilmente, protegendo o ferro. E 0,8, o cromo é um agente redutor mais forte que o ferro. Agente redutor é quem oxida. Ele está querendo dizer que o cromo oxida mais que o ferro. Agente redutor mais forte quer dizer que ele oxida mais. Verdadeiro. Se o potencial de redução dele é menor, ele oxida mais. Boa? É isso aí, galerinha. Vamos lá para a nossa última aula agora.